Vamos iniciar a meditação da Palavra de Deus nesta oportunidade. Estamos em Salmos 119 e versículo de número 36, aonde fala de inclinar para o bem e não inclinar para a cobiça. E estamos meditando, segundo esta orientação, falando sobre cobiça, o inclinar para este pecado. Já deixamos duas reflexões falando nesse sentido, que é um pecado perigoso que se abrange em muitos outros sentidos. Mas quando fala no primeiro tópico que é um desejo veemente, esta palavra veemente ela tem também 5 significados. Mas um deles, a impaciência. A impaciência está incorrida neste desejo ou neste pecado chamado cobiça. Deixa eu já começar para você contando um exemplo. Antigamente, se casava um rapaz, moça pura, ou em outras palavras, vamos falar um linguajar claro, virgem, do jeito que nasceu, que hoje não tem mais, né? Você sabe que hoje, não vou dizer literalmente, mas eu não sei nem se 90% não se casa mais virgem, como nasceu, como veio do ventre. A gente está dando a Bíblia aqui, falando com sentido puro, científico puro para os puros. Se você tem a sua mente contaminada, o sangue de Jesus purifica. É só se chegar para ele. Eu nem ia dizer essa palavra, mas já veio, já foi entregue. Então, entre este desejo veemente está essa palavra, impaciente. E eu já ouvi um testemunho baseado nesta palavra, que uma moça que cresceu em família educada e foi orientada a casar pura, virgem, a ter o seu primeiro contato sexual no casamento, e assim ela guardou aquela doutrina do seu pai, da sua mãe, foi orientada daquela forma. Já que hoje esse princípio não está mais em prática, os pais nem entregaram aí, né? Mas ela foi orientada desta forma. E a um determinado tempo, arrumou um namorado. Era uma moça decente, bonita, formosa à vista. E aquele namorado era um homem caído pelo desejo carnal. E começou a forçar ela a tocar na pureza dela antes do casamento, já que ele pretendia casar com ela e ela pretendia casar com ele. Até porque os namoros antigamente era assim. Não era namorava-se com o intento de casar. Hoje está uma séria com isso, a imoralidade aí barrendo a terra. E é por isso que as consequências são uma em cima da outra. Eu estou falando de Bíblia, com base na revelação da palavra. E ele começou a forçar a barra. E ela, não. E ele, vamos, deixa, e vai forçando, como faz hoje aí, né? E chegou um momento que ele viu que ela não ia ceder com palavra. Ela estava decidida, ele forçando que ela abrisse mão para ele tocar antes do casamento, e ela, não. Mas já chegou um momento que ele teve uma estratégia carnal. E as moças antigamente eram assim, não deixavam colar o corpo. Porque o perigo está aí, esse desejo aí onde muito está acontecendo os problemas de gravidez e outras coisas aí. É bom isso é teoria, mas é baseado em experiência, não é só teoria que você tem, que você vai viver isso daí, cai de prato, como eu disse, cai sentado não, viu? E aí ele viu que ela não ia ceder e foi o que lhe aconteceu. Ele foi fazendo ela ceder através do desejo, como foi
levando ela a ceder, encostar o corpo dele no corpo dela. E foi indo por aí. E aí, você sabe que temperatura com temperatura, ela se concretiza. Quando ela começou a ceder, que ele começou a encostar o órgão dele no órgão dela, aí já foi minguando as forças dela. Aquela doutrina que ela tinha dentro dela, ela já foi cedendo, foi perdendo força, foi perdendo terreno. E aí chegou o momento que ele colou o órgão dela, ou vamos dizer claro, o órgão masculino com o órgão feminino. E aí a casa cai. Diz que quando ele encostou, ela começou a ver que agora não tinha força para dizer não, para reagir àquele desejo. E aí ele viu que estava ganhando terreno, estava ganhando espaço. E ela começou só humanamente dizendo, com base naquilo que tinha aprendido, não, 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 não. E nesse não, 9 meses o Joãozinho nasceu. 9 meses o Joãozinho nasceu. Chegou o momento que não teve jeito. Era não, não. Então, o que isso quer dizer, baseado nesse testemunho? É o que a sociedade vive hoje. Quem vive aí na cobiça, vive nisso. E quer puxar os outros. Tem que ter cuidado nesse espírito da cobiça. Ele é traiçoeiro. É traiçoeiro. E na vida você aprende, cada coisa você aprende um pouco. É como aquele jogo de quebra-cabeça. Dá trabalho para montar, né? Então, na vida você vai aprendendo uma coisa, aprende com um, aprende com outro, e vai vivendo experiência, e você vai montando, vai levantando a sua casa, e vai chegando a uma concretização de saber tomar a decisão com firmeza e insistir em evitar as tragédias. Então, se aquela moça, orientada que não deveria abrir mão daqueles princípios, a lógica foi encostar o corpo com o corpo, e aí ela cedeu. Então, a cobiça leva essa impaciência. Às vezes a moça sabe que vai ter consequência, mas está lá em cima e dá aquela paciência. Vai logo, vai, vai. Mas eu venho lhe dizer nesta oportunidade, com base na revelação do Espírito Santo. E glória, aleluia, e glória, aleluia. Se está acontecendo isso com você, eu não te conheço. Mas o Espírito Santo te conhece muito bem. Caia fora enquanto contemplo, meu filho. Caia fora, corre, façamos como José fez. A mulher de Potifar deu em cima deles. Eu fico sem as vestes, mas não fico sem meu Jesus, sem a comunhão com meu Jesus, com o meu Deus. É que ainda Jesus estava lá espiritualmente. Mas Jesus já estava lá. Eu fico sem as vestes, mas não fico sem o meu caráter, sem a minha honra. E glória, aleluia, Jesus de Nazaré, grande de Nazaré, grande do céu. E glória a Deus, aleluia, Jesus querido, Pai amado. Quantos estão cedendo por causa da cobiça? Mas vamos pedir graça a Deus, Jesus sustenta. Sustenta na tua graça, mediante a tua palavra, Pai, para não ceder para os desejos desta vida. O tempo já se foi, não permite mais. Mas nesta reflexão tão curta, já sentimos algo de Jesus. Nesta reflexão, como é bom Jesus. Eita, Pai da glória, Deus celestial, Deus poderoso. Ei, Deus de graça e de poder.
Eu não tenho palavras para te